Você já parou para observar de perto alguém que construiu riqueza real, do zero, sem herança, sem atalho, sem sorte? Não estou falando de quem ganhou na loteria. Não estou falando de quem casou bem. Estou falando daquele tipo de pessoa que, independente de onde começou, parece ter um código interno diferente. Uma forma de enxergar o dinheiro, o tempo e as oportunidades que a maioria simplesmente não tem. E o que me intriga não é o dinheiro que elas acumularam. O que me intriga é o que elas fizeram antes do dinheiro aparecer. Porque se você entender isso, tudo muda. Hoje eu vou te mostrar esse perfil. Vou abrir a estrutura mental, os hábitos invisíveis e as decisões silenciosas que separam quem prospera de verdade de quem fica só esperando a vida mudar. E nos próximos minutos, você vai se reconhecer em algum ponto dessa história. Pode ser algo que você já faz certo. Pode ser algo que está te travando sem você perceber. Mas eu garanto uma coisa, se você assistir esse vídeo até o final, algo dentro de você vai se mover. Porque prosperidade não é um destino, é um perfil, e perfil se constrói. Vamos começar com uma verdade que poucos têm coragem de falar em voz alta. A maioria das pessoas não é pobre por falta de oportunidade. A maioria é pobre por falta de preparo para quando a oportunidade chega. Pense nisso por um segundo. Quantas vezes você já viu uma chance passar na sua frente e ficou paralisado, inseguro, sem estrutura para agir? A oportunidade estava lá, você estava ali, mas o preparo não estava. E sabe o que é mais cruel nessa equação? A oportunidade não esperou. Ela foi embora e encontrou alguém que estava pronto. Isso não é sorte. Isso é preparo versus despreparo. E a diferença entre os dois não é talento, é decisão. Warren Buffett disse uma coisa que ficou gravada na minha mente. Alguém está sentado na sombra hoje, porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Essa frase simples carrega um dos maiores segredos da prosperidade. O rico de verdade não está correndo atrás do resultado de hoje. Ele está plantando o que vai colher daqui a 5, 10, 20 anos. Enquanto a maioria quer o dinheiro agora, o perfil de quem enriquece com princípios está construindo fundações. E fundação não aparece no começo. Ela só aparece quando a tempestade bate. Agora eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você está esperando um milagre ou construindo um plano? Porque tem uma diferença brutal entre esses dois modos de viver. Quem espera milagre compra bilhete de loteria, fica esperando herança, fica esperando o chefe reconhecer, fica esperando o mercado mudar, fica esperando o governo fazer algo. Quem constrói plano, acorda antes do sol, estuda quando está cansado, poupa quando quer gastar, investe quando tem medo, e continua mesmo quando não vê resultado imediato. O milagre é uma ilusão, o plano é uma escolha, e você pode fazer essa escolha agora. O livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 20, traz uma das passagens mais precisas sobre finanças que já li na Bíblia. Diz assim: na casa do sábio há um tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato os desperdiça. Olha que revelação! O sábio tem reserva, tem estoque, tem o que não aparece, o que não se mostra, mas que está lá quando precisa. O insensato gasta tudo, não tem reserva, não tem base. E quando vem a adversidade, o insensato desmorona, enquanto o sábio permanece de pé. A Bíblia não está falando de avareza, está falando de inteligência, de respeito pelo amanhã, de honrar o futuro com as decisões de hoje. E por falar em decisões, vamos falar de um erro que destrói silenciosamente a maioria das pessoas. Não é a dívida do cartão de crédito, não é a falta de investimento, é algo muito mais sutil. É o erro de gastar o que deveria ser seu próximo passo. Vou explicar. Quando você recebe dinheiro, a primeira pergunta que vem à mente geralmente é: o que eu posso comprar? Não. O que isso pode gerar? Esse desvio de pergunta é o que separa o consumidor do construtor de patrimônio. O consumidor pergunta quanto custa, o construtor pergunta quanto rende. O consumidor pensa no prazer de hoje, o construtor pensa no poder de amanhã. E esse padrão mental, quando mantido por anos, cria dois mundos completamente diferentes a partir do mesmo salário. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos da mentalidade de riqueza de todos os tempos, disse que a autodisciplina começa com o domínio dos seus próprios pensamentos. Isso é mais financeiro do que parece. Porque toda decisão errada de dinheiro começa com um pensamento não dominado, o impulso de comprar, o medo de investir,
a inveja de quem aparenta ter mais, o orgulho que impede de admitir que está errado. Esses pensamentos, quando não disciplinados, vão direto para o seu bolso, e ele esvazia, sem você entender como. Agora vamos falar do verdadeiro perfil de quem enriquece com princípios. Não é o perfil do mais inteligente, não é o do mais trabalhador, é o perfil do mais consistente. Consistência é uma palavra que parece simples, mas que exige um nível de caráter que poucos desenvolvem. Consistência significa fazer o certo mesmo quando está difícil. Significa poupar no mês em que você quer gastar. Significa estudar no dia em que você está sem energia. Significa manter o plano mesmo quando o resultado ainda não apareceu. A consistência não é glamourosa, mas é o motor invisível de toda fortuna construída com dignidade. E por que a maioria não consegue ser consistente? Porque consistência exige visão de longo prazo. E nós vivemos numa sociedade que recompensa o imediato. A rede social recompensa o post de hoje. A publicidade te vende o prazer agora. O crédito fácil te dá o que você não tem ainda. Tudo ao redor foi construído para destruir sua visão de longo prazo. E aí entra o segundo traço do perfil de quem prospera: a capacidade de dizer não para o presente, para dizer sim para o futuro. Parece simples, mas é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Porque o prazer de hoje é concreto, visível, imediato. O benefício de amanhã é abstrato, distante e incerto. Treinar sua mente para preferir o abstrato futuro ao concreto presente é uma das maiores habilidades financeiras que existem. Vou te contar sobre 2 perfis de pessoas que vi ao longo dos anos observando histórias de prosperidade real. O primeiro perfil, vou chamar de Marcos. Marcos tem 38 anos. Começou a trabalhar cedo. Nunca faltou dinheiro, mas nunca sobrou também. Sempre que recebia um aumento, o padrão de vida subia junto. Financiou o carro, depois financiou outro. Fez viagens no cartão. Sempre disse que ia começar a investir quando as contas estabilizassem. Hoje, 19 anos depois que começou a trabalhar, Marcos tem 0 de patrimônio. Tem emprego, tem salário, mas não tem liberdade. Está preso na roda. O segundo perfil, vou chamar de Ricardo. Ricardo começou na mesma época que Marcos, com o mesmo salário. Mas Ricardo tinha um princípio simples: pague-se primeiro. Antes de pagar qualquer conta, antes de qualquer gasto, 10% do que entrava ia direto para um fundo de investimento. Não era muito, mas era consistente. Ricardo não tinha carro novo, não fazia viagens caras, mas também não perdia o sono com contas no vermelho. 20 anos depois, Ricardo tem um patrimônio acumulado que gera renda passiva. Não é milionário no estilo de vida exagerado, mas é livre. E liberdade, meu amigo, vale mais do que qualquer luxo. A diferença entre Marcos e Ricardo não foi renda, foi comportamento, foi princípio, foi visão. E esse é o ponto central de tudo que estou te dizendo hoje. Seu futuro financeiro não vai ser moldado pelo quanto você ganha. Vai ser moldado pelo quanto você retém, multiplica e protege. Ganho sem retenção é ilusão. Renda sem gestão é armadilha. Crescimento sem base é castelo de areia. Agora eu quero falar de algo que pouca gente menciona: o dinheiro como revelador de caráter. Existe uma frase que eu repito com frequência, e que sempre causa impacto: o dinheiro não muda as pessoas. Ele apenas amplifica quem elas já eram. Se uma pessoa é generosa com pouco, com muito ela se tornará ainda mais generosa. Se uma pessoa é ansiosa com pouco, com muito a ansiedade vai crescer proporcionalmente. Se uma pessoa tem princípios sólidos, o dinheiro vai fortalecer esses princípios. Mas se uma pessoa não tem base, o dinheiro vai expor isso de uma forma brutal e pública. Quantas histórias você conhece de pessoas que ficaram ricas rapidamente e perderam tudo em poucos anos? Não foi falta de dinheiro, foi falta de caráter suficiente para sustentar o que chegou. É por isso que construção de riqueza real começa de dentro para fora. Primeiro você constrói o caráter. Depois você constrói o patrimônio. Na ordem inversa, o resultado nunca dura. E aqui vem algo que muitos ignoram completamente: a riqueza tem uma camada espiritual que não pode ser ignorada. Não estou falando de religião no sentido doutrinário. Estou falando de propósito, de integridade, de alinhamento entre o que você acredita e o que você faz com seu dinheiro. Quando há contradição entre seus valores e suas decisões financeiras, existe um conflito interno.
que sabota seu crescimento de formas que você nem percebe. O homem que prega a honestidade mas engana no negócio. A mulher que fala em prosperidade mas age por escassez. O jovem que quer liberdade financeira mas tem vergonha de estudar sobre dinheiro. Essas contradições são freios invisíveis, e eles precisam ser removidos antes que qualquer estratégia funcione. Vamos falar agora de algo prático, porque teoria sem aplicação é só entretenimento intelectual. Quais são as atitudes concretas que compõem o perfil de quem enriquece com princípios? A primeira é a clareza sobre para onde o dinheiro vai. Soa básico, mas a maioria não sabe exatamente para onde vai cada real que entra. Quem prospera tem controle. Não é necessariamente uma planilha sofisticada. Pode ser simples, mas precisa existir. Sem clareza sobre o que entra e o que sai, você está administrando sua vida financeira no escuro. E administrar no escuro é garantia de tropeço. A segunda atitude é a separação entre dinheiro de hoje e dinheiro de amanhã. Parte do que você recebe hoje não é seu para gastar, é seu para investir. É o combustível do seu futuro. Se você ainda não separou essas duas coisas na sua cabeça, esse pode ser o maior passo que você vai dar hoje. Crie um destino automático para uma parte do que você recebe. Não importa o valor agora, importa o hábito. Porque o hábito de investir, mantido por anos, com os juros compostos trabalhando a seu favor, vai construir uma realidade que seu eu atual mal consegue imaginar. A terceira atitude é a busca contínua por conhecimento financeiro. Bill Gates tem um hábito famoso de ler um livro por semana, não por obrigação, por convicção de que o conhecimento é o ativo mais poderoso que existe. E no universo das finanças, quem não estuda paga para quem estudou. Os juros do cheque especial existem porque alguém estudou finanças e alguém não estudou. O spread bancário existe porque alguém entende o mercado e a maioria não entende. A diferença entre o investidor e o devedor não é sorte, é educação. E educação financeira, hoje, está ao alcance de qualquer pessoa com um celular e vontade. A quarta atitude é a paciência estratégica, e essa é talvez a mais escassa de todas. Vivemos na era da velocidade, do resultado imediato, da gratificação instantânea. E nesse ambiente, quem consegue cultivar paciência tem uma vantagem competitiva absurda, porque os melhores ativos, os melhores negócios, os melhores resultados financeiros levam tempo. A semente que você planta hoje não vai dar fruto amanhã, mas vai dar fruto, e quando der, vai valer cada dia de espera. A Bíblia é clara sobre isso também. Aquele que planta e aquele que rega são a mesma coisa, mas cada um vai receber a sua própria recompensa, conforme o seu próprio trabalho. O trabalho e a espera têm recompensa certa. O que não tem é o atalho. E agora eu quero tocar num ponto que pode ser o mais importante de todos. Crescimento sem base sólida sempre desmorona. Sempre, sem exceção. Eu já vi pessoas ganharem muito dinheiro e perder tudo porque não tinham base emocional para lidar com a riqueza. Eu vi negócios crescerem rápido demais e implodindo porque não tinham estrutura de gestão. Vi famílias receberem herança enorme e ficarem mais pobres do que antes por causa da falta de preparo. O dinheiro é um amplificador. Ele amplifica suas virtudes e amplifica suas fraquezas. E se a base não for sólida, quando o volume aumenta, o que desmorona não é só o dinheiro. Desmorona o casamento, desmorona a saúde, desmorona os relacionamentos. Por isso a construção de riqueza real começa com a construção de você. Antes de otimizar carteira de investimentos, otimize sua mente. Antes de escalar renda, fortaleça seu caráter. Antes de multiplicar, aprenda a administrar o pouco. Porque quem não administra bem o pouco, não vai administrar bem o muito. É matemática moral. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar sua semana, seu mês, talvez o seu ano. O que você está construindo agora que o seu eu de 10 anos vai agradecer? Não o que você está gastando, não o que você está apostando. O que você está construindo? Cada real investido hoje é um trabalhador no futuro. Cada hora de estudo hoje é conhecimento que vai render amanhã. Cada decisão de dizer não para o impulso hoje é um tijolo na fundação da sua liberdade amanhã. E essa liberdade, quando chegar, não vai parecer sorte para quem passou pelo processo. Vai parecer exatamente o que foi: resultado. E antes de encerrar,
Eu quero falar para quem está ouvindo isso num momento difícil, para quem está endividado, com medo, sem ver saída. A mensagem não é que você está errado. A mensagem é que você pode recalibrar. O passado não define o futuro. A decisão de hoje é o que molda amanhã. A virada financeira de muitas pessoas que hoje vivem com abundância começou exatamente num momento de crise. Não porque a crise foi boa, mas porque a crise foi o gatilho que forçou uma mudança de comportamento. Se você está nesse ponto agora, olha para isso como um chamado, um convite para reconstruir com mais inteligência, mais princípios e mais clareza do que construiu antes. A derrota não é o fim da jornada, é o capítulo que antecede a virada. O perfil de quem enriquece com princípios não é perfeito. Tem erros, tem quedas, tem meses difíceis. Mas tem algo que poucos têm: a decisão inabalável de continuar, de aprender com cada erro, de ajustar a rota sem abandonar o destino, de manter a visão de longo prazo mesmo quando o curto prazo dói. Esse é o perfil, e ele está disponível para você. Não importa de onde você veio, não importa o tamanho do seu salário hoje. O que importa é o que você vai fazer com o que você tem, e o que você vai fazer com o que aprendeu aqui hoje. Você não pode perder o vídeo acima. É um complemento desse de hoje. Deixe sua história nos comentários para motivar outras pessoas, algo que já superou, algo pelo que está lutando. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e siga o canal para receber todos os vídeos em tempo real. Até a próxima, conquiste o extraordinário.